2 Timóteo 4, versículos de 1 a 8, eu vou ler na versão da Ara. Eu gosto muito desta passagem, nesta versão, onde Paulo faz uma convocação solene ao jovem Timóteo. 2 Timóteo 4, versículos 1 a 8, diz o seguinte: Conjuro-te, pois, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por esse culto. Te agradecemos pelo dia do Senhor. Te agradecemos porque na sua bondade o Senhor colocou no seu estatuto que nós deveríamos separar um dia para descansar no Senhor, nos santificarmos e conhecer mais sobre o Senhor e nos relacionarmos como povo da aliança, povo escolhido, nação santa. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. E antes de que tudo existisse, o Senhor nos colocou pela sua soberana vocação ao seu povo. O Senhor nos enxertou a nós. Graças te damos, porque hoje somos seus filhos, salvos pela graça e pelo sangue de Cristo. E pelo Espírito Santo podemos ter acesso à sua palavra e compreendê-la, estudá-la e aplicá-la. Porque sem isso, sem o seu poder, sem o Espírito de Deus habitando em nós, nada seríamos, não conseguiríamos. Abra, Pai, nossos corações, as nossas mentes, os nossos olhos, para que possamos ver a glória do Senhor. Que o meditar dos meus lábios e do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor meu, rocha minha e Deus meu. Amém e amém. A segunda carta endereçada ao jovem pastor Timóteo é uma carta que é um compêndio, digamos assim, de uma teologia pastoral e uma teologia eclesiológica, ou seja, uma teologia de como o jovem obreiro deveria governar a igreja de Deus. Nós vemos Paulo ensinando ao jovem Timóteo como que tinha que ser detalhadamente as questões de culto, governo, a pregação e a luta pela defesa da fé que a igreja deveria ter diante da sociedade. Paulo dá aqui características claras para todo aquele que se coloca para ser obreiro, quer como presbítero, diácono, evangelista, pastor, não interessa, ou como simples pregador leigo. Paulo deixa claro como que deve ser. Esta carta data provavelmente do ano 62 depois de Cristo, quando Paulo está na sua última prisão. Paulo está na sua última prisão, já esperando o momento em qual ele será martirizado, o qual ele será entregue, como ele mesmo diz, uma oferta de libação. E o mais interessante, meus irmãos, é que temos diante de nós, aqui nesses escritos, especificamente aqui neste capítulo, os últimos escritos de Paulo. Ao que data, ao que nós temos pela própria Escritura, isto aqui são as últimas palavras do velho apóstolo. Ele não escreveu mais nada inspirado, até onde nós saibamos. E se não está na Escritura, não é inspirado. Ele não escreveu mais nada. Aqui Paulo está se defendendo e está se despedindo daquele que ele chama o amado Timóteo, seu amado filho na fé. Paulo está numa masmorra, eu quero que você imagine comigo, Paulo numa masmorra fria, molhada talvez, com alguns ratos, algumas baratas, sujo. Quem assistiu o filme Paulo consegue ter essa imaginação bem interessante. E ali, Paulo espera para ser, como diria Tertuliano,
o sangue da semente da igreja. Diz Tertuliano em uma frase sua muito famosa: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais mata os crentes, mais crentes surgem. É impossível parar a igreja de Deus. Passará céus e terra, e nós estaremos no novo céu e na nova terra junto com o nosso Senhor, porque a igreja de Deus é imparável, é o povo escolhido e será eternamente esse povo que habitará com Deus. Mas esse povo, a colheita desses crentes, vem mediante uma semente cara, a semente do sangue. Quem aqui, talvez é um jovem mais experiente na igreja, lembrar-se-á daquele hino, né? Eu sou a semente do sangue, dos irmãos que morreram sangrando. Era um hino muito bonito, cantado antigamente. Paulo já está esperando aqui a sua decapitação. Ele foi decapitado pela fidelidade da pregação do evangelho. Isso me faz perguntar, e faz perguntar para o meu coração e para o seu, o quão dispostos nós estamos a ir pela pregação fiel do evangelho. Pela fiel pregação da Sagrada Escritura, da sã doutrina, o quanto nós estamos dispostos a ir. Há um autor, digamos assim, um artista brasileiro, não vou dizer gospel, mas cristão, que ele escreveu uma música chamada Sagrado. É o Marcos Almeida. Embora, ultimamente, ele tenha se debandado por algumas opiniões ideológicas, esta música é muito precisa, e ele inicia a música falando o seguinte: é que o sagrado se tornou hilário. Acendeu em abril, se espatifou em maio. Marcos Almeida, que é sociólogo, formado pela Universidade de BH, provavelmente está fazendo uma constatação muito clara sobre o cenário da igreja brasileira, da nossa igreja cultural, quando eu falo nossa igreja, não IPB e não Igreja de Alvorada, mas da igreja brasileira como um todo, onde uma fé se tornou rasa, se tornou hilária. Uma fé já não é mais sustentada por uma doutrina sólida e verdadeira, que é a rocha da Sagrada Escritura, mas é uma fé hilária. É que o sagrado se tornou hilário. Se acendeu em abril e se espatifa logo em maio. Uma fé que não dura mais de um mês. Claro que provavelmente o Marcos Almeida, sociólogo que é, está citando talvez um profeta ateu, não um profeta porque era inspirado, mas no sentido de alguém que faz crítica cultural, Zygmunt Bauman. E me deixa triste saber que um ateu escreve um livro chamado Fé Líquida para fazer uma crítica aos cristãos que estavam abandonando a Sagrada Escritura. Então, o Marcos Almeida, olhando por essa constatação, faz essa canção dizendo que o sagrado se tornou hilário. O sagrado já não tem mais sustento. Infelizmente, nós vivemos em um país onde a palavra de Deus já não tem mais primazia. Mas voltemos a Paulo. Paulo diz, na primeira parte desse texto, os versículos 1 e 2, fazendo um chamado fiel à pregação a esse discípulo. Veja comigo, versículos 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Podemos iniciar essa sessão, esses dois primeiros versículos, observando a primeira palavra que Paulo usa no versículo 1, que é conjuro-te. Em outras traduções, exorto-te, te exorto. O significado dessa palavra é algo que deve fazer tremer as pernas todo pregador, todo mestre da palavra, pois é a palavra grega diamartorimai, que significa literalmente testifico, afirmo solenemente, exorto energeticamente. É como se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Para tudo que você estiver fazendo, apenas ouça. Eu te testifico de uma maneira solene. A ideia dessa palavra é uma convocação, uma exortação tão forte que era geralmente chamado como se estivesse ido na presença de um rei. E não à toa Paulo convida um rei para estar diante. Perante Deus e Cristo Jesus. Então Paulo deixa muito claro que é ali um soldado sendo chamado por um general. É como se Paulo dissesse: Timóteo, meu filho, cumpra a sua obrigação, o seu dever. Seja um soldado que vai obedecer esse chamado. O Senhor te convocou para ser um pregador.
Esse ato é algo tão solene, tão forte. Essa palavra conjuro te traz uma obrigação tão urgente, que quem Paulo convida para ser sua testemunha diante dessa convocação que ele faz a Timóteo, não é nada mais, nada menos que o próprio Deus, o Pai, e o Deus, o Filho, o Senhor da igreja. O motivo pelo qual Timóteo deveria temer e tremer é que Cristo julgará não apenas a ele não apenas a mim e a você, mas Cristo julgará a todos os homens vivos e mortos. Veja mais uma vez o versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Meus irmãos, isso não deveria fazer tremer apenas Timóteo ou qualquer um que se sinta chamado por Deus à pregação do Evangelho. Isso deveria tremer todo crente e saber que um dia nós estaremos diante de Deus para prestar contas de tudo aquilo que nós fazemos, faremos e fizemos. Nós tememos não por medo, mas é porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o que repreende o justo. Isso faz sentido com o restante das Escrituras, pois se você notar, Tiago e o autor aos Hebreus, dois autores diferentes, também fazem fortes colocações para aqueles que desejam governar, pastorear, ensinar ou ser algum oficial dentro da igreja. Tiago diz o seguinte: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos que receber o maior juízo. Tiago 3, versículo 1. Tiago deixa claro, até falando, olha, não queira ser mestre. Não queira muitos de vós ser mestres. Porque aqueles que são receberão um juízo muito maior. Receberão um juízo, em algumas traduções, dobrado. Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem devem prestar contas. Todos aqueles que lideram a palavra de Deus na igreja hão de prestar contas diante de Deus. E é por isso que Paulo fala: Timóteo, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Ou seja, meus irmãos, até aqui já ficou claro que o que Paulo está fazendo a esse jovem pastor é uma santa convocação. É que ele tem que ser encontrado fiel no seu dever da pregação do Evangelho, pois essa é mais do que obrigação dele. Eu lembro aqui, quando eu leio essa palavra, quando alguém fala, não, Paulo Timóteo tinha que pregar bem mesmo, tinha que pregar as Escrituras. E ao invés de receber elogio, Timóteo tinha que ouvir aquilo que nossos pais diziam antigamente, né? Não fez mais que a sua? Não fez mais que a sua obrigação. Eu tinha uma raiva de ouvir isso. Chegava a minha mãe, nossa, mãe, era a louça aqui que eu lavei, ficou bem, tirei toda a gordura. Não fez mais que sua obrigação. Não era nunca uma obrigada, não fez mais que sua obrigação. Pois bem, Timóteo também será julgado, assim como todos os homens, pelas ovelhas que lhe foram confiadas da cidade de Éfeso. Todos prestaremos contas diante do tribunal de Deus. William Hendrickson faz o seguinte comentário: Cristo Jesus julgará os vivos, ou seja, os que ainda estão vivendo sobre a terra no momento da segunda vinda, e os mortos, ou seja, os que naquela ocasião estiverem mortos. Ninguém vai escapar do pente fino de Deus. Ninguém vai escapar do Senhor naquele dia. Por isso nós podemos, mesmo indignados, ficarmos descansados quando nós vemos pastores e pregadores ímpios e infiéis por aí pregando, ensinando todo tipo de bobeira. Nós podemos ficar descansados. Porque quando alguém diz para você que você é o ponto fraco de Deus, ou que Deus não vai deixar você ver, palpar e olhar, e não te dará aquele sonho, e Ele está mentindo a você, porque sim, Deus vai deixar você ver, vai deixar você olhar, você palpar, e talvez não vai te dar. E Ele pode. Quando alguém prega isso, nós podemos ficar indignados. Mas lembre-se que o Evangelho deixa claro que esses homens um dia prestarão contas diante de Deus e de Cristo Jesus. Pela manifestação do reino dele, na segunda vinda, estes homens estarão diante de Deus e de Cristo Jesus, e ali não tem quem escape. Após Paulo convocar o jovem pastor,
fazendo essa convocação tão solene, tão pesada, Paulo diz a Timóteo qual é o trabalho que Cristo requer dele. Que Cristo requer dos pregadores, de todos aqueles que são mestres na igreja de Deus. Versículo 2 diz o seguinte: prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. O trabalho do jovem pregador é pregar a palavra. Há um erro ensinado nos últimos anos no Brasil, importado dos Estados Unidos, que é a tal doutrina dos 5 ministérios, onde nós não temos tempo para discorrer hoje, talvez, mas de que pastor é um e o mestre é outro. Não, todo pastor é mestre. Porque a função primordial do pastor, a função primordial do pregador é esta. Existe inclusive um livro, o qual eu indico, John Owen, o ofício, o dever especial dos pastores da igreja. É a pregação do evangelho. E se formos mais fiéis ao texto do Efésios 4:11, onde essa doutrina dos 5 ministérios se baseia, saberemos que pastor e mestre é um único ofício. Deixamos claro, nem todo mestre é pastor, mas todo pastor é mestre. Todo pastor é mestre. Quando um pastor é ordenado, ele é ordenado um ministro / mestre da palavra. Ou seja, pode até existir um mestre, como eu disse, que não seja pastor. Mas nem sempre, ou quase nunca deveria, existir um pastor que não é mestre. A função do pastor é ensinar a palavra. Paulo agora ensina ao jovem pastor de forma detalhada que seu trabalho como ministro é a pregação. Então vamos explorar alguns detalhes desse versículo. Prega a palavra, a primeira coisa que Paulo diferencia é o conteúdo que deve ser pregado. Paulo deixa claro que o que deve ser pregado é apenas a palavra, apenas as escrituras. Não à toa nós reformados, na reforma gritamos o sola escritura. Prega as escrituras. É comum quando a gente fala, não, mas a pregação é o quê? Não, vou pregar através do teatro, vou pregar através da dança. Igual eu que estive envolvido em Jocum muitos anos, ouvi muito isso. Ah, vou pregar através de qualquer coisa. Não, pregue, se preciso, fale. Não. Prega a palavra. Fala a palavra. A minha vida pode talvez impactar pelo meu testemunho, mas a minha vida não é inerrante e infalível. A qualquer momento eu posso cair, eu posso pecar e eu posso me tornar desqualificado. A única coisa que nós temos inerrante, infalível, eficaz, que corta, dividindo juntas e medulas, Escritura. Isso não é uma licença para vivermos da forma que queremos. Nós moldamos sim a nossa vida sagrada às Escrituras. E devemos viver em santificação. Mas a nossa vida não prega. O que prega é a palavra. A palavra transforma pecadores. É a palavra que tira homens mortos do inferno e os ressuscita. É a palavra de Jesus que diz: Lázaro, venha para fora. E o morto que está há 4 dias vem para fora. Metaforicamente, é a palavra de Jesus que olhou para mim e para você no dia das nossas conversões e disse: morto, venha para fora. E nós fomos salvos pela graça de Deus. Nada mais do que isso traz. Compreendendo assim, Paulo quer que o conteúdo da pregação de Timóteo seja apenas a palavra lida, explicada e aplicada à vida dos irmãos. A ação de pregar, no grego aqui, a palavra pregar é a palavra kerisso, que significa literalmente abrir a boca e proclamar. Abrir a boca e falar. A ideia, essa palavra kerisso, era de quando existia um arauto. Sabe os arautos? Atalaias? E esse atalaia gritaria, proclamaria, falaria o que tinha para falar. Mas outro aspecto que Paulo coloca aqui para o jovem Timóteo é o segundo ponto, que é insta, quer seja oportuno, quer não. Paulo deixa claro aqui para Timóteo que em todo instante é um instante para pregar. Ou seja,
nós compreendemos que a fidelidade de uma pregação bíblica sustentada pelas Escrituras como um todo e devemos pregá-la a todo instante. Isto não é apenas para pastores, mestres ou presbíteros, isto é para a igreja. Nós devemos pregar em toda oportunidade que tivermos e até mesmo criá-las. Até mesmo criar as oportunidades a fim de que a palavra de Deus seja pregada às pessoas. Porque, mais uma vez, a única coisa que tira pecadores do inferno, mortos em seus túmulos de pecados, é as Escrituras. E Paulo ainda continua dizendo: corrija, repreenda, exorta. São 3 ações que deve conter, 3 características nesta pregação: uma correção, uma repreensão e uma exortação. E talvez nós estejamos pensando que Paulo está sendo redundante aqui. Paulo não está sendo redundante. Quando nós paramos para ver os originais, nós vemos que existem 3 diferenças entre essas palavras. A primeira palavra, corrige, nos originais, é uma palavra elenxon, que é uma ordem imperativa, um mandato para repreender ou, literalmente, condenar alguma ação. É como João Batista chegando aos fariseus: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus? João Batista está repreendendo, está condenando. Ou João Batista ao Herodes: não é lícito que você fique com a sua cunhada. Isto é errado, isto é pecado. Esse é o primeiro aspecto da pregação que Paulo quer de Timóteo. Corrija, condene as ações erradas, identifique o problema, o pecado, através das Escrituras e condene-o. A segunda característica seria repreende, que seria a palavra grega epitimeson. Também uma ordem imperativa, não apenas para repreender, mas para reprovar as atitudes dos homens. Repreender é só falar: não, isso aqui está errado. Não, é para reprovar. Reverendo Augusto Nicodemos, falando a respeito do crente no trabalho, no dia a dia. O crente, quando chega alguém falando aquelas piadinhas de cunho sexual, de cunho indevido, o reverendo diz: tem que fechar a cara mesmo. Ah, que você é religioso, não, fechar a cara mesmo. A gente não é chato. A gente vai para a confraternização, a gente brinca ali, a gente dá risada, a gente tem que ser umas pessoas também agradáveis de se lidar. Mas quando coloca questões pecaminosas que a Bíblia de fato condena, como questões de cunhos sexuais indevidos, é nossa função fechar a cara mesmo. Quando de fato é pecado. É reprovar as atitudes dos homens. E por último, aqui tem uma palavra importante: exorta, que é a palavra parakaleson. Esta palavra grega é uma palavra imperativa, uma ordem, mas o interessante é que essa palavra muitas vezes nós associamos à exortação de forma negativa. Ah, fulano de tal me exortou, eu fiquei tão triste, que eu estava errado, mas fiquei tão triste. Não é uma exortação de forma negativa. A palavra parakletos, que é de onde vem essa palavra parakaleson, é a palavra que o Novo Testamento usa para se referir ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo lá em João 14, quando diz que o Consolador virá. Então a palavra parakaleson, exorta aqui, tem um sentido de que não apenas repreenda, não apenas reprove, mas depois de repreender e reprovar à luz da palavra, Timóteo, console os pecadores que foram exortados, que foram reprovados. E aqui talvez seja uma dificuldade para o meu coração. Não sei se é só para o meu. Mas é a dificuldade que a gente tem de consolar o pecador arrependido, né? Nem sempre a gente consola o pecador que está arrependido. Às vezes o cara já se arrependeu, foi exortado com razão, foi confrontado e reprovado com razão. Mas a gente às vezes não tem o amor de consolá-lo. Então a palavra exorta que Paulo está falando para Timóteo, não é para ele reprovar de novo, já reprovou a primeira e a segunda vez. É para Timóteo consolar. A pregação do Evangelho, meus irmãos, é o nosso consolo. O Evangelho começa dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O Evangelho começa dizendo que nós somos malditos pecadores. O Evangelho começa nos reprovando naquilo que nós fazíamos errados. Mas o Evangelho também nos consola dizendo: você não será mais pecador. Você será uma nova criatura.
e você habitará eternamente, sem choro, sem pecado, sem morte, sem dor, no novo céu e na nova terra, com o seu Senhor e Salvador. O Evangelho nos consola. A segunda parte, os versículos 3 ao 5, diz o seguinte: pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, fazer o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. Agora Paulo diz a Timóteo por que sua mensagem deve ser fiel com aquelas características mencionadas acima. E o motivo é simples. O motivo pelo qual Paulo introduz os versículos 1 e 2 com todas aquelas características, com toda aquela convocação solene, está descrito no versículo 3 e 4. Pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Haverá o tempo em que as pessoas não conseguirão ouvir a mensagem do Evangelho de forma genuína. Isso não está falando dos últimos dias apenas. Isso aqui é para os dias de Timóteo. Timóteo, meus irmãos, estava em Éfeso, uma cidade completamente pagã e promíscua, onde adorava a deusa Diana, e a adoração à deusa Diana era completamente promiscuidade. Então aquele povo também não queria ouvir muito o Evangelho. Mas Timóteo tinha que se manter fiel, mesmo com aqueles que não suportariam essa doutrina. Nós podemos ver que aquele povo da cidade de Éfeso ficou tão irado que quando o próprio apóstolo estava lá, passaram 2 horas gritando: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Mas não interessa o quanto o mundo nos repreenda ou não queira nos ouvir. Haverá o tempo que não suportarão essa doutrina. Já existe esse tempo. Desde os dias de Paulo até os nossos dias atuais, os homens não suportam essa doutrina. Eu sempre me lembro daquela fala do reverendo Vinícius Bantim, da África do Sul. Quando ele veio aqui, a gente muitas vezes ouve o missionário: as nações estão clamando por Jesus, os povos estão clamando por Jesus. Ele diz: gente, não tem ninguém clamando por Jesus, não. Está todo mundo lá levando a vida tranquilo. Porque Romanos 3 deixa claro: não há quem busque a Deus. Tem ninguém clamando por Jesus. É o evangelho que entra no coração do pecador e arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne. É o evangelho que quebrou eu e você, nos colocou de joelhos e fez com que nós crescêssemos no Senhor Jesus. Haverá um tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, o que eles farão? Cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Olha só como é que é interessante. Como a Escritura está toda fundamentada nos 10 mandamentos. O motivo pelo qual as pessoas não suportam a sua doutrina, porque elas querem cobiçar aquilo que não é devido. Elas querem olhar e desejar e tomar para si aquilo que é pecaminoso. E por isso rejeitam a sã doutrina. E fazem isso como que sentindo coceiras nos ouvidos, se recusando a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, diz o versículo 4. Paulo deixa claro que os homens agiriam assim ao ouvir a pregação do Evangelho. E nós temos que ter esta clareza. As pessoas nem sempre vão responder ao Evangelho de maneira muito palatável. Na verdade, aqui digo eu, e não o Senhor, eu acredito que quando o Evangelho está sendo recebido de uma forma muito palatável, tem algum problema. Porque o Evangelho é dizer para a pessoa que ela é uma pecadora miserável, que ela carece da glória de Deus, que ela carece de que Deus o ame, para que o salve. E que Deus está irado contra ela. Pregar o verdadeiro Evangelho era o dever de Timóteo, mesmo quando os homens não suportassem essa doutrina. Em todos os tempos das existências, desde o Antigo Testamento, desde o Éden, desde quando Adão e Eva comeu a bendita fruta, em todos os tempos, nós vamos ver o Evangelho sendo recusado. Os profetas foram mortos, Cristo foi morto, Deus teve que mandar juízo sobre Sodoma e Gomorra, Noé construiu e entrou na arca.
o evangelho sempre foi recusado. O evangelho sempre foi rejeitado. Sempre os homens não suportaram a sã doutrina e, pelo contrário, eles sempre buscam mestres, segundo as suas próprias cobiças. Eles sempre se entregam a fábulas. E é interessante que essa palavra fábula é uma palavra grega chamada mito, que é a palavra para mito. Mito. Os homens se entregam aos mitos. Os homens preferem crer que o mundo existiu de uma grande explosão do que da explosiva palavra de Deus que disse: haja luz. Os homens preferem crer em doentes, guimonos, em cada tipo de bobagem, mas não creem numa palavra que confronta os seus corações. Nós, porém, o povo de Deus, somos diferentes. O versículo 5 diz ao pregador, ao missionário, ao evangelista, ao presbítero, ao pastor, ao mestre, ao crente: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra cabalmente o teu ministério. Aqui Paulo está fazendo um contraste. Eles buscam falsos mestres, você não se curva para ser um falso mestre. Tu, porém, é diferente. Tu, porém, suporta as aflições, seja sóbrio, faça o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. É como se Paulo dissesse: tu, Timóteo, seja crente, não temas, seja forte e corajoso. Talvez outros pregadores, outros mestres, gurus, que se entregam às fábulas, começam a ensinar em púlpito mitos, que se entregam às suas vaidades, ensinando por coisas mais impiedosas ainda. Porém, Paulo diz: não, Timóteo, tu é diferente. Tu, porém. Timóteo deveria ser distinto de todos os outros. Ele deveria ser diferenciado dos demais pregadores, dos demais coaches, dos demais pregadores da prosperidade, dos pregadores da hipergraça e de todo tipo de bobagem. Timóteo não, ele era diferente. Timóteo era sóbrio em todas as coisas. Timóteo deveria suportar as aflições, porque pregar o verdadeiro evangelho traz aflições. Timóteo deveria fazer o trabalho de um evangelista e cumprir cabalmente o teu ministério que recebeu do Senhor. Os homens ímpios corrompem, destroem tudo. Nos dias de hoje, na igreja congregacional, nos Estados Unidos, onde nada mais nada menos, Jonathan Edwards pregou o famoso sermão Pecadores na mão de Deus irado. Ao lado de uma estátua que foi feita em homenagem a Jonathan Edwards, há uma bandeira LGBTQIA+, sei lá o que mais. Que é tanta letra que eu já nem... Dentro da igreja, ao lado da estátua. Aonde foi pregado pecadores na mãos de um Deus irado. Tu, porém, sê fiel, Timóteo. Então a terceira parte diz o seguinte, versículos 6 ao 8. Quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Se Timóteo tinha que receber a convocação na primeira parte, conjuro-te, pois, perante Deus e Cristo Jesus, uma convocação solene, uma convocação que diz as características que ele deveria pregar. Se Timóteo entende que haveriam pessoas que não gostariam de ouvir aquela pregação que ele traria, aquela doutrina que ele pregaria, se Timóteo entende que essas pessoas que não gostariam de ouvir seriam cercadas por mestres falsos, ímpios, Timóteo deveria ter Paulo como exemplo. Paulo é um exemplo da luta fiel pelo evangelho até o fim. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo começa a se despedir do jovem Timóteo. Embora Paulo, no final do capítulo, pede para ele vir depressa, venha, traz para mim uma capa e um pouco de livro,
Eu estou com frio, mas quero continuar lendo até o último dia da minha vida. Traz para mim alguns pergaminhos para eu continuar estudando. Mas não esquece a capa, porque eu estou com frio. Vem antes do inverno. Vem antes do inverno. Vem logo, Timóteo. Porém, Paulo também sabe que talvez Timóteo poderia ser impedido de vê-lo, uma vez que Paulo está preso. Paulo sabe que talvez não daria tempo de Timóteo chegar de Éfeso até Roma e ele seria decapitado. Então Paulo já começa a dizer: olha o meu exemplo, e através desse exemplo, já veja a nossa despedida. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Irmãos, quantos de nós, pela graça do Senhor, ao final da vida, poderemos dizer isso? Quantos de nós oramos a Deus, Deus, eu quero poder dizer isso. Combati o bom combate. Orar, pedir ao Senhor com graça. Eu quero poder dizer isso. Nos últimos escritos do velho apóstolo cansado, que foi açoitado, preso, caluniado, reprovado por judeus, assassinado pelos gentios, humilhado pelos próprios cristãos da igreja de Corinto. Estamos diante de uma despedida de um pai amoroso para o seu filho. Onde Paulo deixa Timóteo não são bens, não é uma vida próspera e nem promessas de que melhoraria. O que Paulo deixa Timóteo é: combati o bom combate, guardei a carreira, encerrei a fé. Viva desta forma, Timóteo. Paulo sabe que combateu um bom combate e completou a carreira sem abandonar a sã doutrina. Ele guardou o bom depósito da fé, ele guardou a sã doutrina. Ele não se desviou das Escrituras. Paulo, em seus últimos dias, não teme a morte. Mas, como diria o nordestino, cabe macho o suficiente para dizer que ele a está esperando. Ele é um homem que esperava a morte. Como nós já lemos algumas vezes aqui na EBD, Filipenses, ele deixa claro isso. Estar com Cristo para ele era lucro. Ele se esperava se encontrar com o seu Salvador e estar diante dele. Ele esperava estar junto com Deus adorando na eternidade. Ele esperava ser reunido com os demais crentes e com a plena presença de Cristo, vendo-o face a face. Ele sabia que ele tinha finalizado a batalha dele. Será que eu e você estamos prontos para nos encontrar hoje com o nosso Criador? Será que nós estamos prontos para olhá-lo face a face e ver ali o nosso Salvador e não aquele juiz? Que ele nos julgará. Mas ao nos julgarmos, será que Deus encontrará em nossas vidas o sangue de Cristo para perdoar as nossas falhas? Será que assim como Paulo, eu e você já estamos prontos para ser oferecidos como libação? Sabendo que o tempo da nossa partida é chegado em algum momento? Será que nós podemos dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Estou sendo entregue como oferta viva. O meu sangue será testemunho do Evangelho. O que mais me chama a atenção é o senso de recompensa do apóstolo Paulo. O senso de recompensa ele deixa claro no versículo 8, dizendo: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto do juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Paulo amava a vinda do Senhor. Nós devemos amar a volta de Cristo. A volta de Cristo, meus queridos, é o motivo pelo qual nós vivemos. Tá bom aqui, legal. Tem um churrasquinho depois do culto, tudo bom. Mas churrasco tá um pouquinho agora não dá, né? A carne tá um pouquinho cara. Mas tem um almoço com a família, tem os amigos queridos, tem a igreja. Mas há uma eternidade nos esperando com a vinda de Cristo.
Com o retorno de Cristo, nós estaremos eternamente com Ele. Com o retorno de Cristo, nós não precisaremos nos preocupar com dor, morte, choro, luto, porque estaremos com os entes queridos que o Senhor Jesus já levou para si, ressuscitados num corpo de glória. Estaremos com os entes queridos e estaremos com o próprio Cristo em nosso corpo glorificado. E eternamente ceiaremos com Ele e viveremos para sempre. E a nossa coroa Ele nos dará. Sejamos fiéis e esperemos por essa coroa, que é aquilo que é por ela que nós vivemos. O que Deus requer de mim e de você é que sejamos encontrados fiéis, como o próprio Paulo. Por isso que Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao 2, assim, pois, importa que os homens que nos considerem como ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrados fiéis. Paulo, ao encerrar sua carreira, foi encontrado fiel. Que o Senhor nos encontre fiel. Para concluirmos, o que faremos, como viveremos, como aplicamos essas verdades em nossas vidas? Primeiro, eu quero aplicar esse texto àqueles que já são crentes e têm firmeza da sua fé. Você que já é crente e tem firmeza da sua fé, mas não tem nenhum ministério específico de oficialato, não é pastor, não é presbítero, não é diácono, é apenas um crente comum. Viva uma vida cristã, sadia, santa. Pregue a palavra. Pregue a palavra no seu serviço. Pregue a palavra na sua rede de relacionamentos. Ou naquela nova palavra, né? Usando estrangeirismo. Para o seu networking. Prega a palavra. Prega a palavra. Viva uma vida cristã. Viva o chamado a uma vida cristã santa. Comum, mas santa. De forma que as Escrituras sejam vistas na sua vida. Que a Bíblia molde a minha e a sua vida. Tenha o seu ministério da vida cristã comum de forma conscientemente bíblica. Lembre-se, você também prestará contas diante de Deus no último dia. Não apenas os pastores, pregadores, mestres e oficiais. Agora você que ainda não sabe, talvez, que é cristão ou não, e pode ter aqui, talvez, hoje alguém que ainda não conhece o Senhor Jesus. Eu quero te lembrar que assim como os crentes, você também prestará contas diante de Deus. Você pode não crer em Deus, talvez, mas um dia você também estará diante de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo, na sua obra, e você será salvo. E por último, que todos nós consigamos ser fiéis e bíblicos, sofrer as aflições até a morte, sabendo que receberemos do Senhor a coroa da justiça. Nós não precisamos receber galardão dos homens. O galardão do Senhor é suficiente para toda a eternidade. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós nos alegramos com a Tua palavra. Obrigado pela Sua misericórdia que se renovou nessa manhã. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós em todas as coisas. Obrigado porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Nós te agradecemos e louvamos ao Senhor que esta palavra encontre espaço no nosso coração e que esta palavra nos ajude a sermos mais santos e fiéis ao Senhor até a morte. Que o Senhor nos encontre fiel, Pai. Que o Senhor nos encontre fiéis no dia da sua vinda. É isso que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.